Estamos de volta, eu e você, eu, professor Edivan da Silva, hoje trazendo aqui mais uma contribuição. Em função desse nosso confinamento, eu resolvi gravar esses vídeos para dar uma parcela de contribuição para a nossa sociedade em termos de conhecimento do mercado financeiro e de capitais, já que estamos sendo bombardeados com tantas informações sobre política econômica, aumento, desaceleração da economia, crescimento econômico, não crescimento. Eu vim aqui hoje trazer essa parcela de contribuição para você que está aí em casa. Eu estou aqui em casa, você está confinado aí, eu estou confinado aqui, você com seu álcool em gel aí, eu com meu álcool em gel aqui, e juntos estamos trocando conhecimentos, porque vai ter aulas sim, a educação não pode parar. Aliás, é uma curiosidade, você fala álcool em gel, você fala álcool gel ou álcool gel? Não tem nada a ver com o mercado financeiro e de capitais, é apenas para descontrair. Olha só, nós havíamos falado sobre os conceitos de políticas econômicas, de expansão ou de retração, como se aplicam as políticas econômicas para expansão ou retração, através da política monetária, que se vale dos instrumentos de controle monetário, lembrando, recapitulando, recolhimento de compulsório, operações de mercado aberto ou open market, redesconto bancário e empréstimos de liquidez. Nós falamos, exemplificamos, porém, nós usamos alguns termos aqui pouco usuais, dificilmente no dia a dia, na nossa vida rotineira, nós ouvimos como open market, mercado primário, mercado secundário, go around, leilão. Falamos dos dealers, que eu até sugeri colocar o nome do teu filho de dealer. Falamos dos brokers, falamos de instituição financeira, liquidez, solvência, insolvência. São termos que não são muito habituais. Para facilitar o entendimento, acompanhe comigo na tela, que eu preparei um slide para facilitar um pouquinho a dinâmica para você, que não está nesse mundo ainda, mas que tem interesse em conhecer um pouco mais do mercado financeiro de capitais, tomar um pouco de gosto pela economia, porque ela é essencial para a nossa vida. Vamos aqui, acompanha comigo aqui, olha só. Para facilitar um pouco, eu trouxe para vocês esses conceitos dentro das operações de open market, mercado aberto, e eu trouxe aqui o conceito de operações, como funcionam. Essas operações funcionam como um instrumento ágil de política monetária para melhorar o fluxo monetário da economia e influenciar os níveis das taxas de juros de curto prazo. Falamos de Selic, por exemplo. Fundamentam-se na compra e venda de títulos. Nós falamos as sinalizações quando o governo compra, quando ele vende, qual é o sinal que ele está dando para o mercado, ou qual é a política econômica que está sendo tratada, trabalhada, implantada. Títulos da dívida pública no mercado processados pelo Banco Central do Brasil, Bacen, na qualidade de agente monetário do governo. O meu amigo, professor e doutor Newton Marques, espero que você esteja assistindo, meu amigo, você também que é do Banco Central. Depois, corrijam, por favor, algumas falhas. Espero que vocês não estejam se estribuchando aí na cadeira do Banco Central ou do confinamento em casa. Valeu, Newton, é você mesmo, meu amigo Newton Marques. Então, processados pelo Banco Central na qualidade de agente monetário do governo. Ainda, para aumentar os meios de pagamento, o governo resgata títulos públicos, injetando dinheiro. O sinal que ele deu foi política de expansão, injetou dinheiro na economia para finalmente reduzir os meios de pagamento e aumentar a taxa de juros. O governo emite e coloca novos títulos em circulação. Essa forma de colocar títulos em circulação pode ser títulos compromissados ou títulos permanentes, definitivos. Compromissados é que o governo assumiu o compromisso de que irá resgatá-lo num prazo pré-estipulado, pré-determinado, pré-definido. Se for um título em definitivo ou permanente,
Ele, autoridade monetária, ele, Banco Central, não tem o compromisso de resgatá-lo. Até porque os títulos compromissados que levam este nome são eles que se aplicam na questão da política de expansão ou de retração. Para facilitar ainda mais o entendimento dessa questão do Open Market, tem aqui para vocês esse fluxo. Olha só o meu carinho, o meu cuidado com vocês. Olha aqui, barato. Ok? Os principais objetivos é o que? Ter esse controle diário do volume de oferta adequado à liquidez. Manipulação das taxas que nós já falamos. E agora vejamos isso aqui. Aquela dinâmica da colocação das vendas dentro do Open Market, do mercado aberto, é esse o fluxo para vocês facilitar, terem mais fácil entendimento. O Banco Central, que é a autoridade monetária, emite títulos no mercado primário. O Banco Central não senta comigo, nem contigo, nem com empresas. O Banco Central oferece no mercado primário de forma aberta, leilão aberto para os bancos, as instituições financeiras. Ou no leilão dual, de informal, que são para os dealers. Você que quer colocar o nome do teu filho de dealer, é assim que se escreve. Ok? Depois, tanto os bancos quanto os dealers oferecem esses títulos para os brokers. É outro nome legal para você colocar em um filho, broker. Mas no plural, assim. Mas pode colocar no singular, broker. Ok? Os brokers, que nada mais são que as corretoras, uma tradução bem técnica, broker significa corretoras. Os corretores ou as corretoras colocam esse título no mercado secundário para seus clientes. Portanto, no mercado primário é o Banco Central com as instituições e os dealers. No mercado secundário, aí é todo mundo, são os corretores, outros bancos, outros clientes, todo mundo comprando títulos do governo. Fechou aí? Continuando aqui, para ainda consolidar esse conceito de Open Market, porque não é uma coisa muito usual, nós temos aqui mercado primário, conceito, mercado secundário, o conceito. Eu não vou ler porque você está vendo, depois você volta o vídeo, mas aqui tem os leilões formais, informais, o Goraldi, ok? Para finalmente nós fazermos aqui uma consolidação de entendimento em relação a esses dois últimos instrumentos de controle monetário, que é o redesconto bancário com os empréstimos de liquidez. Lembra que se você tiver alguém que está com problema financeiro, não o chame de caloteiro, de mal pagador, de outras coisas aí. Fala que ele está insolvente, com baixa liquidez. É mais bonito e gera até uma situação de até com vontade de ficar sem receber o dinheiro. Então, no redesconto bancário, quanto maior, menos dinheiro o Banco Central quer disponibilizar para os bancos. Ele sinalizou que o dinheiro está caro. Se a taxa do redesconto estiver baixa, ele está sinalizando que o custo do dinheiro está baixo e que esse custo também baixo deve ser transferido para facilitar a tomada de empréstimo para os clientes. Acontece que existe a possibilidade de reduzir M1 ou aumentar M1. Lá vem esse professor Edivan de novo com esses palavreados. O que é M1, Edivan? M1 já eu te mostro exemplificando e te dando exemplos, tá? O fato é que se ele quer aumentar M1, ok? Ele reduz a taxa. Se ele quer reduzir M1, ele aumenta a taxa. Olha só o que é M1, M2, M3 e M4 e para por aí. M1 é todo o dinheiro que está em poder do público e à vista, e depósito à vista nos bancos comerciais, ou seja, aquele dinheiro que está com o acesso rápido, facilitado, um dinheiro que tem muita liquidez, muito fácil de ser acessado. Está na tua corrente que é cheio da grana, está na minha que tenho menos grana que você, tá? Ou seja, mas é um dinheiro que nós podemos usar a qualquer momento, ele não está preso por questão de aplicação de médio ou longo prazo, ou por outro tipo de investimentos em bolsas, ou seja, o dinheiro está disponível.
Quanto mais disponível ele estiver, mais líquido você estará. Quanto mais disponível o dinheiro estiver, mais liquidez você tem. Então M1 é o conceito maior, mais amplo de liquidez. Porque ele está, ou está no teu bolso, ou está nos bancos comerciais. Depois vem M2. Já é um dinheiro que não está tão líquido. Por quê? Porque uma parte está nas caixas econômicas, outras em títulos do governo, outros são as aplicações financeiras. Você não consegue transformar esse dinheiro, esses investimentos em dinheiro da noite para o dia. Portanto, tem uma possibilidade de estar menos líquido, embora tenha investimento. O terceiro é o M3. O M3 somou M1, M2 e ainda todos os depósitos em caderneta de poupança. Ou seja, você tem recursos aplicados, guardados, mas está com pouca liquidez, porque esses recursos não estão disponíveis para você a hora que você quiser e como bem quiser. O último conceito e o maior, o mais abrangente, o menos líquido de todos é o M4. Porque aqui entram os depósitos a prazo fixos em CDB, RDB, outros investimentos como letras de câmbio, letras imobiliárias, o que é mais difícil transformar em dinheiro no curto espaço de tempo, ou seja, ficar menos líquido. Aproveitando esse quadro que você está vendo, uma perguntinha aí para a tua reflexão. Considerando que esse dinheiro aqui está disponível para você, portanto ele não tem rendimento. Esse outro está menos disponível, menos ainda. Mas são dinheiros que estão aplicados, por consequência eles têm rendimentos, porque são investimentos. Eles entram um valor menor, carregados de juros, saem para você um valor maior. Se eles são dinheiros que podem ser maximizados, capitalizados, o que justifica numa sociedade manter dinheiro em M1 em detrimento de M2, M3, M4? Por quê? Porque você não aplica teu dinheiro, não investe em outras coisas, opta por deixá-lo tão somente na caderneta de poupança ou em conta corrente. E qual o papel do governo nessa situação? Bem, dentro dos meus estudos, algumas observações, o que justifica uma parcela expressiva da população, sobretudo aquela que tem menos acesso à informação ou é mais conservadora em relação à informação, ter mais recursos em M1 é porque ela desconfia de dinheiros aplicados, que pode perder, que pode ficar sem, que não há necessidade, pode vir a precisar dos recursos e eles não estarem disponíveis, pode haver um confisco na moeda, na economia, ou seja, ou por desconhecer outros tipos de investimentos. São várias as situações: falta de informação, desconhecimento, insegurança, desconfiança. Por isso, prefere ficar com dinheiro aqui que usa e a qualquer tempo, a qualquer momento. E o papel do governo é incentivar mais dinheiro em M1, M2, M3 ou M4. Se o governo incentivar muito dinheiro em M1, ele quer que o dinheiro esteja disponível para aquecer a economia e gastar. Por outro lado, o dinheiro mais retido aqui, você não vai gastar, a economia tende a ficar freada. Porém, é desses dinheiros que estão aqui, investidos para médio e longo prazo, desses dinheiros é que uma parte sai para poder fazer investimentos governamentais, para poder administrar a dívida pública. Então o governo trabalha dentro de um equilíbrio. Não pode estar tudo aqui nem tudo aqui. O ideal é uma distribuição igualitária, equânime. Ok? Tudo bem? Voltando para cá, nós agora entramos no segundo conceito da política econômica, que é a política fiscal. A primeira foi a monetária. Acabou, morreu o assunto. Agora a política fiscal, que é a segunda dentro daqueles conjuntos que compõem a política econômica. O nome fiscal já diz: fiscal, fiscalizar, monitorar, vigiar. A política fiscal, ela centraliza a preocupação essencial dela nos gastos do governo. O que o governo faz com a sua arrecadação. Uma vez que o governo não vende produto, não vende mercadorias, não vende serviços,
como uma empresa do mercado privado, então em tese ele não tem receita. Se ele não vende nada, ele não tem receita, mas ele tem despesa, custos, gastos. Qual é a receita então do governo? A receita do governo vem da arrecadação tributária. A política fiscal está aí então para saber centralizar, se preocupar o que o governo vem fazendo em termos de cumprimentos de metas fiscais, o que ele vem fazendo com os gastos fiscais, vem fiscalizar o governo em relação a essa arrecadação tributária. Quem é o fiscalizador? Novamente a autoridade monetária, que é o Banco Central. Para fiscalizar os gastos do governo, centraliza a preocupação nas metas fiscais, nos ajustes fiscais, para assim evitar saltos desnecessários ou evitar implantar políticas que muitas das vezes podem ser populistas, mas desnecessárias. Muitas das vezes o governo tem que tomar algumas medidas duras, enérgicas, antipopulares, porém necessárias. A doença não se cura apenas com remédio docinho. Tem remédio que é ruim, que amarga, que dói, mas é necessário para curar determinada patologia. E assim é a política fiscal. E eu quero mostrar aqui para vocês, através também de um quadro que eu chamo de quadro dinâmico, como se dá essa situação. Olha só, o governo, ele precisa financiar as suas necessidades várias, que é o quê? De fazer a distribuição, os repasses da arrecadação, as despesas de custeio, os gastos correntes, despesas de custeio porque o governo tem salários a pagar, aluguéis, água, luz, telefone, manutenção, automóveis, imóveis. Isso aí são as despesas de custeio do governo que são necessárias para que a máquina pública funcione, ok? Há ainda a questão dos investimentos governamentais, construir pontes, escolas, hospitais, estradas, tudo isso, colégios, para que a sociedade tenha do governo aquela contraprestação em função dos impostos que ora essas aí pagam. O conjunto disso aí forma-se os tributos, impostos, taxas e contribuições. Assim o governo precisa, para financiar as suas necessidades, ele pode aumentar os impostos, é uma possibilidade, ou novas emissões monetárias, emitir novos dinheiros, ou buscar empréstimos internacionais em organismos internacionais, ou ainda colocar títulos no mercado, que nós já vimos agora aqui, o Open Market, que é o mercado aberto. Mas isso aqui tem um efeito. Se o governo aumentar os impostos, o que acontece? Os produtos ficam mais caros, o custo de produção do serviço fica mais caro, o que fará com que haja menos consumo. Então, aumentar imposto tem um risco, pode frear a economia. A expectativa é aumentar a receita, mas pode inclusive diminuir, porque uma empresa que vende menos recolhe menos imposto. Uma vez que ela recolhe menos imposto, diminui a receita do governo, a receita bruta de arrecadação tributária. Os outros três, ele pode diminuir, desestimular a cadeia produtiva, porque isso aqui gera efeito inflacionário, aumenta o custo da dívida. E aí fica essa perguntinha, são medidas que vão comprometer o Tesouro Nacional, a arrecadação. Assim, olha só esse quadro dinâmico que eu estou mostrando aqui para vocês, vamos lá. A receita bruta dos impostos que o governo federal faz, uma parte ele tem que fazer transferências para os governos estaduais e municipais, porque nós sabemos que tem os impostos de esfera federal, de esfera estadual e de esfera municipal. Talvez mais à frente, em uma outra aula que eu prepare, eu trago aqui para vocês a questão do conceito de planejamento tributário, ok? Um pouco do direito tributário, para você saber o que é imposto federal, municipal, estadual, o que é contribuição, o que é taxa, o que é tributo, o que é imposto, tá? Mas em princípio ficamos entendidos que
existem impostos da esfera municipal, estadual e federal. O governo, como é o agente arrecadador, ele tem que fazer essas transferências. Ao fazer essas transferências, o que fica com ele dá-se o nome de receita líquida de impostos. Da receita líquida é que ele tem que pagar os gastos correntes de consumo, ou seja, as despesas de custeio. É dali que ele tem que pagar o salário dos funcionários, aluguel, água, luz, telefone, tudo que qualquer empresa, qualquer pessoa tem de despesa, o governo também tem e tem que honrá-las. Ao pagar essas despesas, esses gastos correntes de consumo, se sobrar dinheiro, dá-se o nome em poupança em conta corrente. Apenas para aqueles que são mais leigos nesse conceito, nesse mercado, em termos de economia e finanças, poupança em conta corrente não é a nossa conta corrente bancária. Poupança em conta corrente é a conta em curso, a conta no período corrente. Então sobrou um dinheiro, uma poupança no período corrente, no período aferido, no período apreciado. Dessa poupança em conta corrente é que o governo faz seus investimentos governamentais, sobretudo aqueles que são essenciais à população, que é saúde, educação, moradia, transporte e habitação. Fora isso, tem outros, toda a questão da infraestrutura do país, que são os investimentos governamentais, e se sobrar dinheiro, teremos o superávit primário. Se faltar dinheiro é porque houve déficit. Superávit é a parte positiva, o déficit é a parte negativa. Aproveitando essa tela que está aí para você, nós vimos recentemente a primeira vez que aconteceu na história do Brasil, o Congresso votar uma medida de forma não presencial. Foram votadas por transmissão, por telefone. Nós vimos as televisões, os meios de comunicação noticiaram, transmitiram. A primeira vez que a Câmara e o Congresso teve uma votação não presencial da história republicana do Brasil. Qual foi essa votação? O governo pediu a situação que fosse reconhecido o estado de calamidade, para que ele pudesse ter gastos acima do limite autorizado, acima da lei, no caso lá a lei, uma delas é a lei de responsabilidade fiscal, para que o governo não fosse penalizado por exceder os seus gastos. Ou seja, essa dinâmica aqui, o governo está autorizado dentro da política fiscal, que ela vai continuar fiscalizando, porém já lhe deu o direito de gastar acima do que a lei lhe permite, ou seja, fugindo à meta fiscal em função da questão da Covid-19. Para isso aí foi aprovada essa medida no intuito de que dentro do ajuste fiscal medidas essenciais aconteçam, sobretudo agora na questão da saúde, questão da higiene, o cuidado com a população. Outras medidas estão sendo tomadas pela autoridade econômica, mas eu não quero nesse momento discutir essas medidas. O objetivo dessa minha contribuição com você é apenas te dar conceitos. Em outra oportunidade nós poderemos falar de investimentos, eu postarei algum vídeo para vocês sobre ações, títulos, as DRs, falaremos sobre debêntures, poderemos falar ainda sobre o ajuste fiscal, as metas que o governo, as ações que estão sendo tomadas, mas nesse momento, em princípio, o objetivo é apenas trazer conceitos, dado o volume de informações que estamos recebendo dos mais variados meios de comunicação, quer sejam os aplicativos, quer seja TV, quer seja jornal, quer seja internet, quer seja conversa, quer seja telefone, quer seja de qualquer coisa, até porque você está confinado em casa, está lendo de tudo, mas me assista um pouquinho mais também. Portanto, essa questão da meta fiscal, da possibilidade de o governo gastar mais do que o mínimo autorizado, porque mais do que o máximo autorizado, perdão, já está autorizado pelo Congresso, portanto o governo não corre o risco de ser penalizado depois ou responder
por improbidade, por descumprimento de metas, ok? Até porque nós vimos na recente história do país a questão do impeachment, que um dos fatores foi a questão fiscal, descumprimento de meta fiscal. Não estou entrando no mérito se foi correto ou não o impeachment, eu estou dizendo que este foi um dos pontos discutidos para que houvesse o impeachment. Não me cabe pronunciar aqui nesse momento a opinião que eu tenho a respeito da situação. Tudo bem, pessoal? Continuando, ainda aqui na tela, para financiar esses gastos do governo, uma vez que ela aumentou o imposto, ele freou o consumo, porque o custo fica mais alto, fica mais caro o produto, a mercadoria ou o serviço. Se ele emitir dinheiro, ele gera efeito inflacionário. Se ele tomar empréstimos internacionais nos organismos multilaterais, Banco Mundial, Banco da Inglaterra, o Lloyds Bank, FMI, corre a questão do aumento da dívida externa, que ela é também opulenta. Trazendo ainda para um exemplo mais prático para você que ainda não é do mundo financeiro, dívida externa é o que deve lá fora. Dívida interna é o que deve para dentro. Ou seja, deve para os próprios governos estaduais, deve para as empresas nacionais, dívida interna. Se você tem uma dívida, e essa dívida você tomou emprestado com alguém de fora, e tomou uma parte desse empréstimo com alguém da tua família, qual você priorizará em pagar primeiro? O de casa ou o de fora? Em tese, é bom pagar o de fora, para que ele não arranhe a tua imagem, não denigre a tua imagem, para que você não fique mal falado. Com o de casa você se entende depois. A ideia é mais ou menos essa. O problema de tomar recursos emprestados nos organismos internacionais é que gerou uma dívida externa. Então, em tese, é melhor pagar o de fora primeiro do que o de dentro. O de dentro é o que gerou o conjunto de dívida externa, uma delas é a colocação de títulos que carregou os juros. Esse conjunto de ações, muitas das vezes, gera esse problema de desaquecer, frear a cadeia produtiva, desestimula o crescimento. No momento em que o atual governo foi eleito para trazer investimentos, para aquecer a economia, para mudar a imagem de que nós estávamos, veio esse fator externo, que é o coronavírus, ou seja, desacelerou abruptamente, acentuadamente a nossa economia, mas esse efeito ele é mundial. Nós já temos sinais de que a nossa economia não crescerá, como outros países também não crescerão, mas outros crescerão. Nem todos deixarão de crescer, alguns crescerão. É hora de utilizarmos dos nossos mais variados conhecimentos para poder aproveitar essa crise e fazer dela uma grande oportunidade de negócios. Você aproveita a crise que está em casa e aprende uma nova profissão, aprenda uma nova ferramenta, aprenda a fazer outro tipo de serviço para que a tua economia doméstica, para que o teu bolso não sinta muito esses impactos. Vai sentir? Vai, mas você pode frear um pouco dessa dor. Você pode usar de alternativas, por exemplo, agora de criar um tipo de venda pelo e-commerce, um tipo de aplicativo, um tipo de produto, um tipo de negócios. Nós estamos vendo aí pelas TVs, personal trainer agora vendendo, mostrando como fazer atividade física em casa, questão de nutrição, questão terapêutica. Aliás, é super importante fazer uma terapia, cuidar um pouco da mente, ok? Continuando nessa situação, o que nós temos dentro da política fiscal que nós chamamos de círculo vicioso. O círculo vicioso é, no jargão, trazendo de novo para quem não vive no mundo financeiro, no mundo de economia, se você tem uma dívida com fulano A, ok? E ele está te cobrando, está te incomodando, e você tem a dívida e deve honrá-la e você não tem recursos,
Você toma um dinheiro emprestado com o fulano B para pagar o fulano A. A questão é que você ficou livre do fulano A, você não ficou livre da dívida, você só trocou o credor. Agora tem uma dívida com o fulano B, que daqui a pouco vai te gerar um estresse, um desgaste, ele vai querer receber e para minimizar isso você toma o dinheiro com o fulano C. Mas se livrou do fulano A, mas continua com a dívida, só trocou o credor. Trazendo esse exemplo bem simplório que eu dei para vocês, é o que nós chamamos de círculo vicioso. Um desequilíbrio no sistema econômico faz com que haja colocação de títulos que promovem juros, por consequência, amortizar isso aqui está apenas pagando os juros da dívida, ou seja, está trocando, está rolando a dívida, trocando apenas o credor, mas a dívida ela continua incomodando, continua existente. São esses cuidados que a nossa equipe econômica agora está se debruçando, cuidando para minimizar o efeito danoso do coronavírus em relação à nossa economia. Tá ok? Impedir o efeito não tem como. O que pode é minimizar o efeito danoso que ele está causando, não só à saúde, tá? Mas um efeito danoso à economia. Porque eu não estou com coronavírus graças ao meu bom Deus, você também não está, portanto, em termos de saúde, nós não temos essa crise. Mas isso pode gerar uma outra crise, que não será a saúde do coronavírus, mas uma saúde mental, porque começa a ficar sem renda, começa a ver a coisa apertando, e agora, como eu vou pagar as dívidas, pagar aluguel, pagar escola, financiamento, aqueles projetos que estavam em desenvolvimento, pode gerar aí um outro tipo de saúde, que é a mental, gerar um outro problema financeiro, que é o endividamento, um risco de inadimplência, de restrição ao crédito. Então, todas as áreas do governo devem estar preocupadas com todas as áreas. A questão jurídica, econômica, saúde, habitação, educação, e ainda para que não haja desaceleração muito íngreme da nossa economia. Com esse segundo tópico, que é a política fiscal, nós fazemos mais uma pausa para depois nós voltarmos com outro tópico que compõe a política econômica. Você está confinado, eu também. Não sai de casa, fique quieto.